Olá, vamos dar prosseguimento aos nossos estudos do livro de texto do 100, um curso em milagres. E neste vídeo vamos tratar da seção 3, o altar de Deus, do capítulo 2, a separação e a expiação. Em vídeos anteriores, tratamos da seção 1, as origens da separação, e seção 2, a expiação como defesa. Vamos à leitura desta sessão com alguns comentários de nossa parte, ainda segundo o nosso entendimento. A expiação só pode ser aceita dentro de ti através da liberação da luz interior. Desde a separação, as defesas têm sido usadas quase que inteiramente para defender contra a expiação e assim manter a separação. Isso é geralmente visto como uma necessidade de proteger o corpo. As muitas fantasias corporais nas quais a mente se engaja surgem da crença distorcida, segundo a qual o corpo pode ser usado como um meio para se atingir a expiação. Perceber o corpo como um templo é só um primeiro passo na correção dessa distorção, porque altera apenas parte dela. Ela, de fato, reconhece que a expiação, em termos físicos, é impossível. Como alguns comentários sobre essa primeira parte dessa sessão. A expiação, ela considera que a separação não existiu. Esse é seu princípio. E acreditar na expiação que pode ser realizada através do corpo é impossível, porque o corpo é o símbolo da separação. E a expiação diz que a separação não aconteceu. Então, a crença no corpo é a própria crença na separação. E nisso, a mente engaja em suas fantasias. E o que é esse engajamento? É a nossa crença, a nossa fé total em que somos este corpo. E tudo que está à volta, tudo que está em volta àquilo que você vê, tem contato, está em relação a esse corpo. E nisso está a separação. Então, a crença que a mente engaja nessa identidade corporal faz dela a separação, que eu estou aqui e tudo está fora de mim. Essa é a noção da separação. E para que esse mundo exista, tem que existir eu separado. Não há possibilidade de existência deste mundo, deste universo projetado pela mente, sem que eu tenha a crença naquilo que eu penso que sou este corpo. E a mente engaja nessa crença corporal e tudo está conformado de acordo com essa crença. Este mundo não teria realidade se não existisse você em um corpo, nós em um corpo. E é exatamente o corpo que te faz sentir isolado.
E neste isolamento você está procurando a união, mas vamos dizer assim, de forma equivocada. E uma dessas crenças que nós temos de união através do corpo é o sexo. Mas aqui a gente sempre diz, isso é impossível, porque no plano material, 1 mais 1 vão ser sempre 2. Não há possibilidade de união no campo físico. Corpos não se unem. Mas vamos continuar. Aí ele diz: a beleza real do templo não pode ser vista com os olhos físicos. Depois nós vamos aprofundar mais sobre o que ele está dizendo sobre essa visão física. Antes da separação, a mente era invulnerável ao medo, porque o medo não existia. Tanto a separação quanto o medo são criações equivocadas, que têm que ser desfeitas para a restauração do templo e para que o altar se abra a fim de receber a expiação. O que quer dizer? Antes da separação, antes dessa noção que nós estamos aqui separados, não existiu medo. É exatamente isso. Por você estar aqui, nesse invólucro corporal, e se sentir isolado, você se sente com medo. Pois o medo é derivado exatamente dessa crença, deste isolamento de você em um corpo, como um indivíduo. E isso abrange a todos, porque todos estão dentro dessa crença de separação. É a mente que se divide o tempo todo. Ela parte deste princípio, da divisão, exatamente quando ela se julgou separada. Separada quer dizer dividida. Ela se julgou separada de Deus, da realidade. Então, antes dessa separação, não existia o medo. Mas vamos continuar. A aceitação da expiação é a cura dessa separação. Aí ele diz aqui, isso cura a separação, colocando dentro de ti a única defesa efetiva contra todos os pensamentos de separação e fazendo com que seja perfeitamente invulnerável. O que quer dizer essa defesa efetiva? É aquela defesa que não há possibilidade de ataque, por você não se sentir separado de nada. Como foi dito no vídeo anterior, é a defesa dos mansos, daqueles que não podem atacar. Vamos continuar. A aceitação da expiação por todas as pessoas é só uma questão de tempo. Isso pode parecer contradizer o livre-arbítrio devido à inevitabilidade da decisão final, mas não é assim. Tu podes contemporizar e és capaz de enorme procrastinação, mas não podes desviar inteiramente do Criador, que fixa os limites de tua capacidade de criar de forma equivocada.
uma vontade aprisionada engendra uma situação que, elevada aos extremos, vem a ser totalmente intolerável. A tolerância à dor pode ser alta, mas não é sem limites. Eventualmente, todos começam a reconhecer, embora de forma tênue, que tem que existir um caminho melhor. Na medida em que esse reconhecimento venha a ser estabelecido de forma mais firme, venha a ser um ponto de mutação. Isso, em última instância, desperta outra vez a visão espiritual, enfraquecendo simultaneamente o investimento na vista física. Um investimento alternado nos dois níveis de percepção é usualmente experimentado como um conflito que pode vir a ser muito agudo, mas o resultado é tão certo quanto Deus. Então vamos comentar alguma coisa sobre este parágrafo. Este parágrafo é de suma importância no entendimento dele. Por quê? Ele diz aqui: tu podes contemporizar e és capaz de enorme procrastinação. Aqui está uma chave. O que quer dizer isso? Nós podemos indefinidamente rejeitar a expiação. E isso, no tempo, pode levar milhares e milhares de anos. Essa separação que nós tanto acreditamos, ela nos faz entrar no ciclo reencarnatório. Por você acreditar que é um corpo, você vem aqui, nasce e morre, ou seja, aparece e desaparece. Num ciclo sem fim, que os indianos chamam de samsara. E enquanto é dado realidade a isso, a mente fica nessa condição. E isso não tem fim. Até que haja uma decisão da sua parte de acabar com o jogo. O que quer dizer isso? Até que haja uma decisão de você aceitar a expiação, que a separação não existiu. Então aqui, o que você está vivendo é um jogo, é um sonho, conforme já tratamos várias vezes em nossos vídeos anteriores, porque ela não aconteceu. Mas isso depende do despertar da mente em você, quando ela aceita a expiação, ou em outras palavras, quando ela aceita que o Espírito está nela, aquilo que não nasce e não morre, que nem aparece nem desaparece. Quando ela começa a ver a sua imortalidade, a sua invulnerabilidade, a sua integralidade, aquilo que não transforma, aquilo que é imutável e que é perfeito. E tudo aquilo que é visto pela visão física começa a deixar de ter importância. Em outras palavras, tudo aquilo que toma forma não vai mais te iludir,
como se realidade fosse. Você sabe que aquilo ali é passageiro e, portanto, não é real. Você se descobre num sonho. Num sonho material. Num sonho que é determinado pela mente polarizada no ego, na divisão, no individual, que você se auto-julga em um corpo e que este invólucro é você, é a sua identidade. E é isso que é visto como um conflito agudo, que ele vai dizer mais na frente. E é isso que faz você viver essa dor que todos nós estamos submetidos. Essa dor representada pelo medo, pelo isolamento, que você está aqui, solitário, em um corpo, separado de tudo e de todos. Mas vamos continuar. Como ele diz, tu podes contemporizar e és capaz de enorme procrastinação, mas não podes desviar inteiramente do teu Criador. Isso é impossível, que fixa limites de tua capacidade para criar de forma equivocada. Aí ele continua. Uma vontade aprisionada engendra uma situação que, levada aos extremos, vem ser totalmente intolerável. A tolerância à dor pode ser alta, mas não é sem limites. Eventualmente, todos começam a reconhecer, embora de forma tênue, que tem que existir um caminho melhor. Infelizmente, é a dor que vai fazer com que você, vamos dizer assim, desperte. Não seria necessário, mas por você se sentir separado, isso já é uma tremenda dor nessa separação, porque você se sente com medo, isolado. E isso pode ser adiado de forma indefinida. Então, vai chegar um momento em que a mente em você percebe que isso não é real. É quando é aceita a expiação, que diz que a separação não aconteceu. E que este universo projetado pela mente, que se julga separado, ele não é real. E você está aqui, nessa condição em que todos estão se sentindo separados, pela mente acreditar nessa separação. E quando isso é revertido através da expiação, há a cura dessa separação. Então vamos continuar. Eventualmente todos começam a reconhecer, embora de forma tênue, que tem que existir um caminho melhor. Na medida que esse reconhecimento venha a ser estabelecido de forma mais firme, vem a ser um ponto de mutação. Isso, em última instância, desperta outra vez a visão espiritual e enfraquecendo simultaneamente o investimento na vista física. É exatamente o que nós estávamos dizendo. Ou seja, você deixa de dar poder àquilo que você está vendo, como se estivesse fora de você. Essa separação começa a ser dissolvida na sua mente. E o que é essa dissolução? É de dar valor
A forma somente pela forma. É visto o que está no interior de tudo. Que este é o altar de Deus. E que está na própria mente, quando não está iludida com aquilo que ela vê externamente, com a visão física, com a vista física. E ele continua: o investimento alternado nos dois níveis de percepção é usualmente experimentado como um conflito que pode vir a ser muito agudo. Então, é exatamente isso. Há este conflito em nós, entre o ser que somos e aquilo que pensamos que somos este corpo. E este conflito é muito agudo, até que ele é dissolvido pela aceitação da expiação. Mas ele continua, mas o resultado é tão certo quanto Deus. Ou seja, você não escapa do Criador. Você está unido ao Criador que te criou. Mas vamos continuando. Literalmente, a visão espiritual não pode ver o erro e meramente olha procurando a expiação. Dissolvem todas as soluções que os olhos físicos buscam. A visão espiritual olha para dentro e reconhece imediatamente que o altar foi profanado e necessita ser reparado e protegido. Perfeitamente ciente da defesa certa, passa por cima de todas as outras, olhando além do erro para a verdade. Em função da força desta visão, ela traz a mente para seu serviço. Isso restabelece o poder da mente e faz com que ela seja cada vez mais incapaz de tolerar adiamento, reconhecendo que só adiciona dor desnecessária. Como resultado, a mente vem a ser cada vez mais sensível ao que antes teria considerado como intrusões muito pequenas de desconforto. Então, cada vez mais a mente vai deixando de acreditar em sua visão física para dar realidade à visão espiritual. Mas vamos atentar aqui a alguns detalhes deste parágrafo. O que ele diz aqui? Literalmente, a visão espiritual não pode ver o erro. Nós já tratamos em vídeos anteriores sobre a negação do erro. E meramente olha procurando a expiação. Ou seja, o que ele está dizendo? O que nós estamos olhando, a gente está olhando para o erro, para aquilo que não aconteceu. Isso é muito difícil de aceitar, pois você, como pessoa, não quer acreditar na sua própria inexistência, na sua própria ilusão de que você existe como uma pessoa. Essa é a nossa trava. A autonegação é quase impossível para aquele que crê que ele é real. E enquanto você acredita nisso, você vai ter que nascer e morrer até descobrir que isso não é a sua realidade. Olha, que paradoxo que nós vivemos. Mas vamos continuar. A visão espiritual
olha para dentro e reconhece imediatamente que o altar foi profanado e necessita ser reparado e protegido. Perfeitamente ciente da defesa certa, passa por cima de todas as outras, olhando para além do erro, para a verdade, que nós acabamos de dizer. Em função da força dessa visão, ela traz a mente para seu serviço. Então, se ela não está olhando para o erro, está olhando para a verdade, não está mais iludida com o que ela está vendo, ela traz a mente para a verdade do Espírito. Isso restabelece o poder da mente e faz com que ela seja cada vez mais incapaz de tolerar o adiamento. Ela começa a desfazer de seu sonho em ser uma pessoa. Ou seja, há possibilidade de nós não estarmos mais tendo aquele, vamos dizer assim, renascimento compulsório que você está submetido, sem saber que o está. Aqui, a possibilidade dessa libertação. Mas isso não necessariamente lhe é tirado o direito de estar aqui, se você quiser estar em um corpo. Mas você sabe que não é este corpo. Então, veja a liberdade que você tem quando não é mais visto isso como sua única realidade. Você se liberta dessa prisão, destas encarnações compulsórias, deste sofrimento que todos nós estamos submetidos, de estar separado da realidade. E geralmente isso é muito forte, porque nós queremos estar aqui, nós queremos estar iludidos e sofrendo e dizendo que isso daqui é real. E ai de você negar que isso não o seja. Por isso que é dito, quando a realidade é vista, a realidade espiritual, esse mundo desaparece, pois ele perde todo o sentido. Você está na unidade do ser, que não vê, igual ele diz, o erro, e olha procurando a expiação, ou seja, que você nunca esteve separado de Deus. Em outras palavras, Deus existe, não você. Você, como nós sempre dizemos, é um sonho de você mesmo, julgando-se separado de Deus. E nisso está toda a nossa ilusão de um mundo e de você como uma pessoa separada. E é impossível, nesta condição, ser estabelecido o altar de Deus. E quando isso é percebido, cada vez mais o adiamento vai sendo impossível de ser tolerado. Você não quer participar mais desse jogo do ego, desse sonho em que fantasmas se movem na escuridão a nos amedrontar. Você desperta para aquilo que é real. E aqui torna-se
algo que você vai levar enquanto estiver aqui, com a maior leveza possível. Para completar, algumas coisas aqui que a gente pode estar acrescentando. Deus e suas criações são completamente dependentes entre si. Ele depende delas porque as criou perfeita. Ele lhes deu a paz, de modo que não pudessem ser abaladas e nem pudessem ser enganadas. Sempre que sentes medo, estás enganado e tua mente não pode servir ao Espírito Santo. Isso te deixa faminto, negando-te o pão de cada dia. Deus é solitário sem os seus filhos, e eles são solitários sem eles. Eles têm que aprender a olhar para o mundo como um meio de curar a separação. A expiação é a garantia de que, em última instância, terão sucesso. Graças a Deus. A todos que me escutaram até o presente instante, minha real gratidão. Até um próximo vídeo, que daremos continuidade aos nossos estudos, em que estaremos entrando na seção 4, a cura como liberação do medo. Aguarde. Até mais.